eu resolvi juntar a ideia de dois conteúdos que eu trouxe aqui para o canal recentemente. O primeiro deles foi de um jogo de luta 2D com uma pegada retrô. E o segundo foi uma proposta criativa a respeito de uma camisa esportiva com a temática brasileira. Com base nesses dois conteúdos, eu pensei, será que eu consigo criar um jogo 2D de futebol? E é justamente todo esse processo que eu vou te mostrar hoje. E a ideia desse projeto é justamente trabalhar com esse estilo 2D cartoonizado. Então, inicialmente, eu tinha esse campo de futebol aqui para trabalhar como base. Com inteligência artificial, eu fiz uma reestilização dele, chegando nesse resultado aqui, e depois fiz um outro teste chegando nesse resultado. Mas o que a gente percebe aqui é que esses detalhes de grama, eles ficaram muito exagerados. Então, quando a gente tiver o zoom no jogador com a bola, por exemplo, a gente vai ter esse detalhe muito grande na tela. O que eu gostei muito desse campinho aqui foram as goleiras, né? Elas ficaram bem bonitinhas, né? Bem estéticas. Então, o que eu fiz foi aproveitar esse campo aqui e essas goleiras no meu projeto final. Em relação aos jogadores, a minha ideia foi criar um personagem que tivesse uma estética parecida com o João Bobo, que é aquele boneco que fica pulando de um lado para o outro e é impossível derrubar ele. Então, pelo Paint, eu fiz essa coisa aqui, que é simplesmente um rascunho para poder explicar um pouquinho melhor para a inteligência artificial o que eu gostaria de criar como arte. A inteligência artificial, então, me entregou esse resultado aqui, que para um rascunho preliminar estava ok. E para deixar o nosso jogo divertido, eu imaginei que uma boa ideia seria trabalhar o rosto do nosso personagem com expressões que respondessem a determinadas situações do jogo. Com base nisso, eu pedi para a inteligência artificial criar algumas expressões para a boca do personagem e eu vou explicar como isso funciona logo logo. E a principal ferramenta para a criação desse jogo foi o Verdant, que é uma plataforma de desenvolvimento com inteligência artificial. Ele funciona basicamente como um grande orquestrador de tarefas com inteligência artificial dentro do teu projeto de desenvolvimento. Por exemplo, aqui eu tenho o Manager aberto e eu vou fazendo solicitações para ele. Então aqui eu coloquei que eu quero criar um jogo de futebol estilo 2D e coloquei também algumas diretrizes de instrução para ele. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai criar uma lista de tarefas aqui na lateral dentro do teu projeto. E se eu clicar aqui numa lista, por exemplo, a gente percebe que existe todo um trabalho do Manager em conversar com a inteligência artificial. Então eu passo os meus prompts para ele e ele faz uma adequação daquilo que eu quero fazer com base no meu projeto. Então, seguindo dentro da lógica, eu coloquei que eu queria criar um jogo de futebol estilo 2D, inicialmente apenas a mecânica do jogo, depois o sistema de campeonato, pontuações, etc. Mas isso é uma coisa que vai ficar para uma segunda parte. Penso que podemos começar com um jogador do usuário versus um jogador da máquina, apenas para configurar a inteligência artificial e controles. E essa decisão foi baseada em um teste preliminar que eu tinha feito, onde eu coloquei de fato os 11 jogadores do usuário contra 11 jogadores da inteligência artificial. E esse teste gerou diversos problemas. E com base nisso eu percebi que seria muito mais prudente fazer com que um personagem funcionasse corretamente e depois ir trazendo as interações entre personagens aos poucos. E aí os primeiros passos aqui da inteligência artificial foi justamente tirar algumas dúvidas em cima da minha intenção com esse jogo. Depois eu fui respondendo e também aproveitei para pedir que ele criasse um byte para rodar o servidor. Então com apenas 2 cliques ali no arquivinho .byte eu já conseguia testar o meu jogo com muita facilidade. E aí sempre que o Manager traz essa informação aqui de despachado, é sinal de que ele criou as tarefas de execução daquilo que tu pediu. E a primeira versão do jogo foi essa daqui. A gente percebe que ela é extremamente simples, tem apenas a movimentação do personagem, não tem nenhum tipo de interação com a bola, nem nada desse tipo. Então eu passei aqui para a inteligência artificial que tinha ficado muito bom e pedi para remover a movimentação do WASD. E eu fiz isso porque eu joguei por muito tempo futebol no computador pelo teclado. Então eu já tenho meio que uma base dos controles de passe, de corrida, cruzamento e chute com base nas teclas que eu utilizo aqui no teclado.
Então eu precisaria dessas teclas para outras funções dentro do jogo. Pedi para diminuir a velocidade, diminuir o tamanho dos jogadores e aumentar a exibição do campo na tela. E claro, aproveitei para pedir que a bola tenha aderência ao jogador para começar a fazer os testes. E essa aqui foi a nova versão, extremamente simples, porém funcional. Próximo passo aqui foi aumentar o número de jogadores, então coloquei 2 contra 2 para poder começar a testar as mecânicas de passe e tudo mais. E aí eu cheguei nessa versão aqui do meu jogo. Tem alguns ajustes simples aqui que eu tive que fazer que eu vou tentar resumir para não deixar esse vídeo extremamente longo, né? A ideia aqui é mostrar muito mais o processo de desenvolvimento do que os prompts e o passo a passo utilizado tintim por tintim. E um dos problemas que a gente tinha nessa versão preliminar é a alteração da direção do jogador. Então vocês percebem que ele está indo para um lado e depois ele simplesmente se vira para o outro sem nenhum tipo de transição. Isso em relação ao jogo não transmitia aquilo que eu queria. Então eu reportei justamente isso para a inteligência artificial pedindo algum tipo de animação, e isso é muito interessante porque na sequência justamente a velocidade dessa animação vai se transformar em um atributo do jogador. Então jogadores que conseguem transicionar entre uma direção e outra mais rapidamente é um sinal de que eles vão ter mais agilidade. Isso vai enriquecer bastante a nossa gameplay lá no final. Depois disso, a gente conseguiu uma suavidade muito maior dentro desse processo. Com base nisso, então, eu pedi para adicionar os controles, onde A serve para correr, D para passar a bola de forma rasteira, X vai passar de forma alta, né, como se fosse um cruzamento, e W vai chutar ao gol. Depois da alteração feita, eu aproveitei para pedir que, quando a bola fosse passada, o player ativo fosse aquele que recebeu a bola. E isso é interessante, né, porque existem pequenos detalhes que tu tem que ir informando para a inteligência artificial. E aí, no geral, a questão do passe rasteiro funcionou perfeitamente. Então, o receptor, aquele que recebe a bola, se transforma no jogador ativo. Porém, o passe alto, ele ficava muito forte, né? A bola passava por cima do jogador. E também fazendo aqui esse teste inicial da questão do chute, no geral, funcionou muito bem. Então, pedi aqui alguns ajustes, principalmente na questão de física da bola na hora do chute. Então, o chute precisa ser mais forte do que um passe. Também pedi para fazer com que o chute ficasse um pouquinho mais direcional para o gol. Exatamente como funcionam nos jogos de futebol. Então, se tu chutar gol, o jogador pelo menos tenta acertar o gol. Ele até pode chutar para um lado, para o outro, mas em relação à direção, a tendência é que vá pelo menos perto do gol. Também pedi para adicionar controladores de força com base no tempo em que o botão é pressionado. E aí, nessa altura do campeonato, eu tô com o controlador de força funcionando relativamente bem. Ainda falta ter uma espécie de snap no jogador, né? Então, quando tu passa a bola meio que mirar o teu companheiro, mas é algo que eu vou adicionar numa etapa seguinte. A questão inicial aqui do chute também funcionou muito bem, mas essas questões básicas de força a gente tem que ir ajustando conforme o projeto vai se desenvolvendo. Depois eu fiz um aumento do campo de visualização e também adicionei um efeito de kick na bola quando ela bate no chão. Então ela vai batendo no chão e cada vez que ela bate, ela fica menos alta até parar e ficar rasteira. E aqui tem um ponto importante desse jogo que começa a aparecer, que é o nosso sistema de camadas. E aí a gente chega nesse efeito aqui. Então percebam que às vezes quando o jogador gira, a bola aparece numa camada abaixo do jogador e às vezes aparece numa camada acima do jogador, melhorando essa questão de isometria, né, de perspectiva. Depois disso eu fui passando algumas instruções em relação à câmera do jogo, né, porque ela precisa, no final das contas, seguir a posição da bola. E aí, em relação a essa questão da câmera, tudo funcionou aparentemente muito bem. Então eu passei aqui dentro do Verdant uma informação extremamente importante, que é justamente o sistema visual do nosso jogo. Eu coloquei aqui que eu preciso melhorar a estética do game. Então, para isso, eu queria que ele renderizasse uma imagem para ser o sprite do campo e que depois eu substituiria. E no caso dos jogadores, eu queria pensar em algo que funcionasse de forma procedural, ou seja, que a própria lógica do jogo pudesse fazer a montagem desses personagens de forma dinâmica. Nesse caso, eu teria alguns tipos de cabelo, alguns tipos de uniforme e o próprio sistema faria a montagem disso tudo. E com isso, eu chegaria numa gama de possibilidades gigantesca. E por isso que eu falei que era tão importante o nosso sistema de camadas dentro do jogo. E foi assim, então, que eu cheguei naquele SVG inicial do gramado e que eu comecei a minha estilização com inteligência artificial.
Depois disso, como eu comentei com vocês, eu fiz a vetorização desse processo também baseado em IA e substituí pelo Illustrator. Inicialmente, esse aqui foi o resultado, mas foi simplesmente um teste de substituição para ver se o jogo carregaria corretamente a textura e deu certo. Depois disso, eu vou ter que fazer todo o trabalho dos personagens para que fique tudo mais coeso. E eu até vou voltar aqui uma versão anterior para mostrar uma coisa para vocês. Percebam que a bola volta quando bate na linha de fundo e também nas laterais. É como se tivesse um muro imaginário ali. E aí, nesse caso, eu teria duas opções. Ou eu tiro isso e crio uma mecânica de cobrança de lateral, escanteio, como se fosse um jogo de futebol de verdade, ou eu simplesmente desenho uma mureta em volta do campo. E adivinha só qual foi a minha escolha? Para facilitar esse processo e não me enlouquecer de vez, eu fiz essa versão do campo aqui com as muretas em volta. E eu também coloquei duas aberturas aqui, onde vai ser a posição dos gols. E por sinal, como eu comentei para vocês, eu quero aproveitar esse desenho aqui porque eu achei muito legal. Fiz esse recorte aqui pelo Photoshop e depois uma vetorização bem rápida com a inteligência artificial. E aí o nosso gol se transformou em dois sprites, um para a camada de cima e a outra para a camada de baixo. Porque pensa só comigo, se eu tivesse a goleira inteira igual essa daqui, na hora de renderizar a bola, como que eu faria isso? Porque a bola ela precisa aparecer por cima dessa trave e depois ela vai ter que aparecer por baixo dessa rede aqui. Então, se eu tivesse apenas um sprite de gol, isso seria impossível. Por isso, então, que eu fiz essa divisão. A gente tem a parte de cima, né, da camada de cima do gol e depois a gente vai ter a parte de baixo. Então, aqui a bola passa por cima e nessa camada aqui a bola tem que passar por baixo. Mesma coisa a questão do muro. Aqui eu tenho o muro onde a bola bate e volta sendo exibida por cima do muro. Então aqui a bola tem que aparecer. Só que nessa parte aqui, a bola vai bater na camada oculta do muro. Então esse muro aqui também não vai poder ser inteiro. Com isso, essa aqui é a nossa base de fundo do muro e esse aqui é o recorte que vai ficar por cima da bola quando a bola bate na face oculta do muro. E toda a parte de vetorização, como eu comentei, eu fiz com inteligência artificial e os ajustes dos vetores eu fiz através do Illustrator. Porque não bastava simplesmente fazer com que se transformasse em vetores, eu precisava fazer o escalonamento correto, né? Fazer a montagem do campo para ver como que ficaria e fazer isso dentro de um software de edição gráfico facilita demais o processo. E aí toda essa questão de camadas eu precisei, obviamente, ir explicando de forma detalhada para o Verdant entender aquilo que eu gostaria de fazer com cada arquivo gráfico. Então isso resultou numa conversa aqui com a inteligência artificial e no final também pedi para que ela otimizasse a minha exibição de SVGs, porque lá no final, quando tudo foi rodar no navegador, acabou ficando bem pesadinho. Essa aqui foi a primeira versão rodando, porém a gente percebe que tem um lagzinho, né? Não tá rodando muito liso. E depois de passar por essa otimização, rodou muito melhor. E aí os jogadores, eu decidi trabalhar então com esse sistema de camadas de forma dinâmica. Então eu teria diversas peças dos jogadores e o próprio sistema montaria os personagens. Com isso, eu fui trocando aqui uma ideia com a plataforma e cheguei nesses arquivos aqui. Player base, aqui eu vou colocar a cor do time, então se o time for verde, o player base vai ser verde, se for azul, assim por diante. Aí a gente vai ter o uniforme 1 e 2, esse uniforme 1 vai ser da mesma cor do player base, então seria a cor de fundo da camisa. A gente também vai ter o player uniforme 2, que vai ser a cor do calção, o player uniforme detalhe, então se tiver uma faixa, se tiver listras na camisa, a gente vai definir a cor disso com base nesse arquivo aqui. A gente vai ter 3 variações de gola e 3 variações de cabelo. E claro, as faces, que são basicamente os olhos do jogador e a boca. A gente também precisa trabalhar nas overlays. E eu vou tomar como exemplo esse personagem aqui. Ele tá bem próximo da estética final dos meus personagens de jogo. Então aqui eu tenho uma camada de fundo que é a cor base do nosso jogador, no caso aqui esse ciano, e depois a gente vai ter todas as camadas aqui que são variações de desenho do jogador e também os acabamentos de overlay dos personagens.
Quando eu falo de overlay, eu tô falando disso aqui, por exemplo. Então, eu tenho as camadas base de cor e por cima eu tenho esse acabamento de sombra, brilho e também dos contornos. E aí, para diversas partes personalizáveis do nosso jogador, a gente vai ter justamente isso. Então, aqui eu tenho o cabelo do jogador e por cima eu tenho uma overlay do cabelo. Aqui eu vou ter a gola dele e por cima também essa overlay para trazer o contorno de gola. No final, então, é isso aqui que a gente tem. 4 jogadores em 2 times gerados de forma procedural. E aí eu passei essa instrução aqui, eu pedi que ao movimentar tanto caminhando quanto correndo, com ou sem a bola, o player tenha uma espécie de kick, como pequenos pulos, né? Justamente para ficar com essa estética parecida com o João Bobo. Além de rotacionar levemente, usando como pivô a base do sprite. Então, a rotação, ela precisa acontecer com base no pé do jogador. Também pedi para aumentar o fator de multiplicação da corrida em 50%. E aí, nessa etapa do projeto, eu já estava trabalhando com 4 jogadores contra 4. Então aqui fica mais evidente ainda a variação de estilos de jogador, né? A gente percebe aqui que a gente tem 3 tipos de cabelo, que a gente tem variadas golas e também, claro, as 2 cores do time, o azul contra o vermelho. Acontece que, inicialmente, essa movimentação de kick ficou absurdamente esquisita. Então, por mais que os controles funcionassem bem, a movimentação não ficou bacana. Aí eu pedi o ajuste para a inteligência artificial, ela fez com que melhorasse principalmente a relação de ir para um lado e para o outro, mas ainda ficou bastante caótico, né, no geral. Com o ajuste, a gente chegou nessa versão aqui, que a movimentação ficou muito mais suave, mas acontece o problema de que, depois de passar a bola, o personagem continua pulando, diferente dos outros. E eu achei isso bem estranho. E é claro que todos esses ajustes eu fui passando para a inteligência artificial fazer as correções. E aí eu cheguei nessa versão aqui de movimentação, que para mim ficou muito boa. Então vocês percebem que a gente tem o kick de movimentação, a gente tem os passes acontecendo de forma correta e também a gente tem a parada do jogador depois que ele entrega a bola para o companheiro. Então vocês percebem que certas considerações muitas vezes precisam de diversos ajustes. E aí entra justamente a funcionalidade dessa plataforma, de trazer essa separação de processos através aqui das tarefas que aparecem do lado. Tudo isso, de novo, otimiza muito o processo. Porque eu até quero mostrar para vocês, eu criei esse personagem base no dia 16 de abril e hoje eu tô gravando aqui no dia 21 de abril. E no vídeo que eu tinha construído o jogo de luta, eu comentei que eu via formas de comercializar esse tipo de projeto. E quando eu falo algo nesse sentido, a gente precisa sair um pouquinho do processo óbvio de comercialização de um jogo, por exemplo. Não necessariamente para tu comercializar um projeto como esse, tu precisa colocar numa loja de jogos ou alguma coisa nesse sentido. Eu sou um profissional de comunicação, de publicidade e marketing. Eu imagino que muitos que me assistem aqui também trabalham de forma semelhante ou pretendem entrar em um mercado como esse. Então, muito bem, eu tenho um evento onde o meu cliente vai receber uma parcela de público da comunidade e eu preciso trazer experiências para essas pessoas dentro do evento. Eu posso sugerir para o meu cliente a criação de um projeto como esse, personalizado com a marca do meu cliente, para o momento do meu cliente e talvez até mesmo com valores e storytelling voltados para a realidade dessa empresa que eu estou atendendo. Então a gente percebe que a gama de possibilidades é gigantesca. Mas claro, trabalhar com agilidade faz toda a diferença. A próxima etapa então do projeto foi colocar um sistema de passes de primeira. Então o jogador não precisa fazer o domínio e rotacionar para poder passar para o companheiro. E essa funcionalidade é determinada se o jogador aperta o botão de passar ou de chutar antes de receber a bola. Nessa primeira versão o sistema ficou bem básico, bem rudimentar, não tem nem mesmo o sistema de controle de força, mas tudo isso eu fui aprimorando com o passar do tempo. E esse sistema acabou gerando alguns bugs que eu precisei ir corrigindo com a inteligência artificial. Se a gente vê, aquele jogador do canto ali ficou com a barra carregada, só que isso não deveria ter acontecido. Então, quando ele receber a bola, ele vai passar direto, porque a barra já carregou, só que não era para ele ter feito isso. Fora que, algumas vezes, a barra de passe também carregou em jogadores que não tinham a posse da bola.
o que também não fazia sentido nenhum, mas tudo isso aconteceu justamente por conta dessa nova função. Mas enfim, depois de alguns ajustes eu consegui chegar numa versão estabilizada dessa função. Agora a gente vem para uma etapa bem interessante do projeto, que é o aprimoramento dos passes altos. A gente também vai ter que a força do passe precisa levar em consideração a distância do jogador destino, ou seja, a distância do passador e daquele que vai receber, e também o percentual da barra, né? O quanto que o jogador pressionou o botão para passar a bola. E aí a gente vai ter a altura do jogador mais uma margem de salto. Então, se a bola chegar muito alta, eu quero que o bonequinho consiga pular para dominar a bola. E é claro que toda essa parte lógica precisaria ser revisada a partir dos testes. E para facilitar isso, eu pedi que a inteligência artificial criasse uma espécie de régua visual provisória. E aí a régua ficou dessa forma aqui, ficou bem visual para os meus testes. E claro, tu deve ter percebido que a questão do salto, nessa versão aqui, ainda não tinha funcionado. E aí nesse teste aqui a gente pode perceber que o salto já tinha funcionado muito melhor. Então a bola vem alta e o boneco faz o salto para dominar. E tem alguns detalhes que é praticamente impossível prever sem testar. E esse aqui é um detalhe bem escondido. Eu precisei pedir para a inteligência artificial renderizar de novo a área de sensor do gol. Esse sólido geométrico azul é o sensor do meu gol. É, no caso, o meu gol dentro da mecânica do jogo. E aí vocês percebem que esse ângulo está para fora do gol gráfico, digamos assim. E isso acontece porque, claro, dentro do meu projeto, o desenho em si, ele tem uma inclinação para fazer uma perspectiva isométrica, né? Simulando mais ou menos o que seria uma perspectiva isométrica, porque de isométrico puro isso aqui não tem nada, né? Mas enfim, o que acontece é que se a bola chegar nesse ponto aqui, o gol acontece, mesmo ela não tendo entrado no gol gráfico, o que gera uma certa estranheza. Então por isso que eu pedi para renderizar esse sólido azul para poder ter uma visualização melhor de como que tudo estava funcionando. E aí eu fiz esse ajuste aqui, eu coloquei uma inclinação na parte de lógica do jogo. Por mais que tenha ficado um pouquinho para dentro do gol agora, mas no efeito final ficou bem melhor. Tá curtindo esse conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e deixa o teu comentário, porque isso ajuda demais no desenvolvimento desse projeto. E se tu quiser conhecer o Verdant, o link tá na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. E pra galera que assiste pela televisão, eu tô deixando aqui o QR Code para conhecer. E como tu percebeu, esse projeto aqui é bastante desafiador. Por isso, eu resolvi dividir ele em parte 1 e parte 2. Então lembra de se inscrever no canal para não perder o resultado final desse projeto. Te vejo lá.